Brasil de Fato. Ela está vivendo uma grande crise de representação, que é resultado da crise do capitalismo. Se ganhar Trump, ele vai fazer uma aliança com Putin. Vai ser uma frente de Putin e Trump. Você imagina isso? O problema é que ele não tem princípios. E ele se aliou com setores conservadores no Partido Republicano. Da realidade, o Trump vai se unir com o Putin e vai parar de mandar armas para a Ucrânia. Mas em relação a Israel, ele vai continuar mandando armas. O cara roubou. E ele acha que ele pode fazer o que ele quiser porque ele é um cara autoritário. No sentido de acreditar no sistema democrático. Está apoiando um cara autoritário, semifascista, que vai acabar com a democracia. A única solução de Biden ganhar é de realmente convencer que ele pode forjar essa unidade, outra um louco, que vai ser um desastre, e que tentar mobilizar a sua base. Eu não sei como uma pessoa ainda não tem opinião sobre o Biden e Trump e são vacilantes. Isso vai decidir o dia das eleições. Mas, infelizmente, isso acontece aqui no Brasil também. A partir de agora, nós estamos no ar com mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, que toda semana traz um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. Eu sou a Nara Lacerda, estou dividindo a bancada com o jornalista de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, Nara. Estamos de volta. Vamos nessa. Nesta semana, quem está compondo a nossa bancada é o nosso comentarista João Pedro Stedley, liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Aliás, liderança só não, liderança histórica do MST. Tudo bem, querido? Agradeço, lisonjeado, mas você quis me chamar de velho, né? Não, esse Stedley. Histórico vocês deletem, crianças, vocês que estão em casa. Você Abraços sabe, a todos e a todas. Você já foi eleito o terceira idade, o idoso mais bonito desse país, cara. Já fique com Eu vou dividir com os nossos ouvintes. Eu estive semana passada com o João Pedro no lançamento das candidaturas do MST e havia uma fila pra tirar foto com esse homem, Nara. Artista pop. E sobre o nosso tema de hoje, Igor Carvalho, o que temos neste episódio? Neste episódio, nós vamos abordar os recentes desdobramentos políticos nos Estados Unidos após o ataque a tiros que feriu o ex-presidente Donald Trump. E como isso influencia as eleições americanas e o cenário global, Nara Lacerda. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. O atentado ocorrido no último sábado durante o comício de Trump na Pensilvânia deu um novo tom para a campanha eleitoral de 2024 e intensificou as já acirradas divisões políticas nos Estados Unidos. O evento trouxe impactos imediatos na candidatura de Biden, forçando-o a redirecionar as estratégias de campanha para a reeleição. Desde então, uma enxurrada de fake news, mentiras, para a gente deixar no bom português, tem circulado, incluindo teorias conspiratórias, acusações infundadas contra diversos grupos e etc. Além disso, os desdobramentos políticos nos Estados Unidos tiveram implicações globais também, obviamente, com aliados internacionais observando atentamente, assim como o fortalecimento da extrema-direita e a exploração do atentado por parte de bolsonaristas aqui no Brasil. Chegou aqui na gente, viu? Bom, para discutir esses desdobramentos políticos, incluindo as eleições de 2024, os ataques a Trump e as implicações para a política global, a gente recebe o historiador americano, que é presidente do Conselho Diretivo da organização Washington Brasil Office, James Green. Bem-vindo, James. Obrigada por estar aqui conosco. Um prazer estar com vocês hoje. Legal, James. Vou abrir o nosso encontro aqui já indo direto ao assunto. Passado quase uma semana do atentado, quais as conclusões
que você tira sobre aquele episódio? O que dá pra dizer a respeito do atentado sofrido pelo Trump e o seu impacto na eleição estadunidense? Definitivamente vai influenciar os resultados, ou seja, ele está fortalecido com isso. É uma unidade na convenção, podemos conversar sobre isso, e que vai fortalecendo tanto as conspirações, as ideias conspiratórias da base dele, quanto uma certa simpatia por ele. Se lembra muito bem do que aconteceu com Bolsonaro depois da facada. A mesma dinâmica. O Trump anunciou nessa semana a escolha do senador republicano James David Vance, JD, para ser o vice-presidente na chapa, né? Lá para a Casa Branca. Bom, o Vance tem uma história simbólica nos Estados Unidos que é avassaladora neste momento, principalmente para a parte mais pobre e branca da população. Ele se tornou um símbolo depois que a história dele virou filme, uma história, inclusive, muito inspiradora, né? Acho que, pelo menos no filme, foi colocada dessa maneira. E ele já foi também muito refratário à figura de Trump e agora se coloca como um grande aliado. Como é que a gente pode entender melhor o peso dessa figura na chapa, e essa escolha, ela tem alguma relação com o ataque, por exemplo? Eu não sei se tem uma relação, porque honestamente não tem nenhuma fonte dentro da campanha de Trump, mas ele é um cara da extrema-direita, muito perigosa, uma pessoa com ideologia que vai combinando com um racismo institucional embutido na cultura americana, do ressentimento de pessoas pobres brancos que acham que as pessoas latinos, os imigrantes, as pessoas afrodescendentes têm uma certa vantagem na sociedade americana pelas ações afirmativas e outros programas. Ele representa um ataque total, frontal ao direito reprodutivo das mulheres, direito do aborto contra os direitos LGBTQIA+. Então isso eu acho que favorece a base de Trump, favorece Trump. Do outro lado, e podemos conversar sobre isso, é uma possibilidade que nos ajuda no sentido de mobilizar as mulheres e as pessoas que estão simpatizantes a favor dos direitos das mulheres na sociedade de votar como se fosse um elemento não detectado pelas pesquisas. Então eu acho que Trump nesse momento está em frente, mas eu acho que a campanha não terminou e não está determinado os resultados ainda. O que você acha desse atentado? Você acha que isso tem potencial para mudar esse cenário eleitoral? E aí a gente está falando até de Brasil também, mas principalmente Estados Unidos. Pela tua experiência, Stedley, como é que você vê um acontecimento dessa magnitude nesse cenário? Eu coloquei no meu Twitter que a direita mundial não tem nem criatividade, né? Porque usaram o mesmo método que usaram aqui no Brasil para colocar a campanha do Bolsonaro em evidência com aquilo lá. Mas é claro que foi muito mais uma gozação brasileira, né? Tentando apelar pro humor. Mas, infelizmente, Nara, e eu me coloco entre eles, não é só a população brasileira que está desinformada, a esquerda brasileira, a imprensa brasileira. Então, eu me sinto assim órfão. Eu não consigo dar uma opinião sobre a conjuntura política dos Estados Unidos, porque você não sabe o que é verdadeiro, o que não é. Tudo é filtrado pela CNN, pelas grandes agências. Então eu me sinto meio órfão. Por isso, quero me abster de dar uma opinião. O que eu percebo de longe, para não dizer que não fugir, é que os Estados Unidos, a política, ela está vivendo uma grande crise de representação, que é resultado da crise do capitalismo. Então é patético as duas disputas, né? Biden de um lado e, entendeu? Tu não sabe o que fazer. A fronteira está muito nebulosa ali. E a forma não é uma democracia aquilo. Ou seja, a população não tem o direito de escolher diretamente seus representantes. Então aquele sistema que eles criaram há anos é, na verdade, para uma elite ter o controle absoluto do poder institucional, pelo menos federal. Isso sim dá para a gente entender, porque a gente estuda. Então eu queria mais aqui aproveitar para fazer perguntas também para o James, para ele, como cidadão dos Estados Unidos, nos ajudar a entender. E como você começou pelo vice, que é um sujeito racista, misógino, etc., e como a gente sabe também de dados que os negros sempre votaram mais que os democratas. Então a minha pergunta é, o que você acha? Você acha que isso vai ajudar que os negros possam votar mais nos democratas? E também o tema dos latinos, que também é uma grande população, ainda que muitos deles não votem. Mas essa promessa
Trump de expulsar em 4 anos 15 milhões, isso é uma insanidade. Isso não aconteceu na história da humanidade. Nem os turcos conseguiram com os armênios, nem o governo de Israel com Palestina conseguiram expulsar tantos, um volume tão grande. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do James. Bom, eu ensino a história do Brasil há 30 anos e eu ensino para as pessoas que não sabem nada sobre o país, a complexidade do país. Eu estou militando na esquerda brasileira há 51 anos. 73 foi o primeiro ano da minha militância em solidariedade com o Brasil contra a ditadura em Washington. E tem uma trajetória longa. E eu sou parte da esquerda brasileira, esquerda americana, e sinto uma falta de informação, falta de compreensão da complexidade americana brutal. E eu acho que a grande maioria da esquerda não tem capacidade de entender as complexidades e usam chavões e noções simplificadas de um marxismo do século XIX para entender uma realidade do século XXI. Primeiro, concordo com o Stettler que a crise dos Estados Unidos é a crise do capitalismo, no sentido que, em busca de lucros, exportaram a grande produção fabril para os outros países, para a China, para outros países, como o Brasil acabou fazendo isso e a industrialização do Brasil acabou. Lula não tem base na zona da ABC hoje em dia, como Biden tenta e tem um certo apoio nos sindicatos, nesse sentido ele tem uma força muito grande nos sindicatos, porque ele realmente sempre teve uma posição pró-sindicato nos Estados Unidos e mostrou isso durante as últimas grandes greves que houve do setor automobilístico. Então, nesse sentido, eu concordo que a base dos democratas são o povo negro, um setor do povo latino, mas o povo latino é uma mistura de pessoas cubanos, nicaragüenses contra o regime Nicarágua, mexicanos pobres que vão lá para resolver a questão, centro-americanos que estão fugindo das gangues que estão destruindo El Salvador. Então, é uma mistura muito grande e é uma certa tendência a apoiar, mas também dentro da comunidade latina, diversa, tem setores muito conservadores, os evangélicos são muito fortes, a Igreja Católica está muito forte. Então, é uma mistura. Então, nada é dado. Tanto que não é dado do lado do Biden quanto do lado do Trump nesse momento. Ainda está muito dinâmica a situação. Houve todo um discurso que os negros vão abandonar Trump, porque os homens negros estão interessados em seguir esse machismo que Trump imita nos seus discursos. Eu duvido que isso vai acontecer. A imprensa sempre precisa de notícias, precisa de análise, pessoas que estão sempre nos canais, estão sempre querendo analisar, então às vezes eles vão repetindo coisas que eu acho que não são necessariamente verídicas. E eu insisto, a questão não é dos negros, é dos latinos, é das mulheres. E as brasileiras, eu acho que agora conseguem entender, depois daquela pele horrível que foi emitida, e as mulheres saindo das ruas. Do aborto. Aqui, exatamente, sobre o aborto. As mulheres saindo das ruas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiou a análise do PL do estupro para o segundo semestre. Na semana passada, ele havia feito uma manobra para aprovar o regime de urgência do PL. A votação para decidir esse caminho mais curto na análise do projeto durou 23 segundos. Após as manifestações de rua nos últimos dias e a pressão nas redes sociais, Lira decidiu tirar o tema de pauta. Não foram organizadas pela esquerda, foram organizadas pelas mulheres que ficaram revoltadas com esse projeto de lei. E a mesma situação nos Estados Unidos. Desde o STF americano decretou que aborto a nível nacional está proibido, houve 5, 6 plebiscitos, ações onde as mulheres ganharam em estados muito conservadores, como Kansas e Kentucky. Então, é uma possibilidade que não sei, eu estou sendo otimista. Claro. Que as mulheres e as pessoas que acreditam que vão indo para as urnas para votar contra essas medidas, a favor de medidas mais democráticas, mais abertas, e nesse sentido também votam em Biden. Com você nos dizendo que a saída pode ser, então, com as mulheres, não seria mais viável uma candidatura, então, de uma mulher, Kamala Harris, Michelle Obama? Eu vivi Lula, Haddad, Lula, Lula, Haddad, Lula. Não deu certo, meu. E não vai dar certo. Ele não tem como. Sim. As pessoas que estão dizendo trocar na última hora não funciona. E Kamala não tem grande apelo para outros sectores. Ela, dentro do movimento negro, ela é um pouco mais conservadora, mais establishment. Mas os negros que votem, que não uma maioria dos negros, a maioria não votem porque não tem a votação obrigatória, votem democrata. Vão votar como os judeus. As pessoas têm estereótipos. Os judeus 80% vão votar democrata. Eu moro em Nova York, um prédio de 400 apartamentos.
4 pessoas votaram em Trump. Dá para saber quem votar em Biden e quem votou em Trump. Então, vários lugares é totalmente consolidado. Mas a questão, como vocês tentem entender no nosso sistema do século XVIII, que é um sistema totalmente reacionário, antidemocrático, eu concordo nesse sentido, depende de 5 estados, na verdade. Nem 7 estados, porque eu acho que vai ser impossível Geórgia nessa eleição. E 3 desses estados têm plebiscito sobre a questão do aborto. E também Flórida. E Flórida vai ganhar e vai levar a pessoa a votar a favor do Biden, mesmo que Trump vai ganhar a Flórida. Os plebiscitos é antes da eleição? Isso é o mesmo dia. No mesmo dia? Não, então, por exemplo, em Arizona é um plebiscito, em Nevada também, sobre essa questão. E os outros estados que estão no centro-norte, que são Michigan, Wisconsin, que são chaves, Biden ganhou por 13 mil votos. E Hillary perdeu por a mesma margem. Desculpa, só para a gente colocar o ouvinte, ver se eu compreendi também. A tua opinião é que o que essas pessoas pensam sobre esses temas dos plebiscitos podem influenciar também o voto e como o candidato defende esses temas. Se uma mulher que vai votar em Nevada, que é um desses lugares, esses estados vacilantes, não tem uma tradução do swing state, mas onde... Porque 43 estados sabemos quem vai ganhar. Em Califórnia, Nova York, os democratas, lavado. Em Mississippi, Alabama, ganham os republicanos lavados. E tem esses estados que estão em disputa ao longo dos últimos 30 anos. Que decidem pelo sistema do século XVIII, que tem toda a ver com a tradição dos primeiros estados originais, colônias, e disputas entre o norte e o sul, entre os estados fortes e grandes e os pequenos. Existe esse sistema totalmente antidemocrático, porque Biden pode ganhar como Hillary ganhou, votação popular, perdeu por esse sistema manipulado, que nunca vai ser modificado por uma série de fatores, porque o ultradireita controla esses estados e precisa de uma emenda constitucional que não vai ser aprovada. Então é o sistema que nós temos, infelizmente. É interessante, porque Biden ontem anunciou que ele vai fazer proposta de reforma no STF, que ele vacilava no passado, para tentar tirar essa composição reacionária que está acabando com a democracia. Certo. Como aqui no Brasil, a extrema-direita controla o Congresso, está fazendo tudo que eles querem fazer nesse sentido. Vamos só, uma curiosidade, Igor, vou te pedir licença também, para continuar falando sobre essa figura da Kamala, porque essa é uma percepção que a gente não tem muito aqui no Brasil, James, sobre a entrada ou não desse nome, né? Você trouxe para a gente que você considera que o peso das mulheres vai ser muito grande nessas eleições, inclusive nós temos locais em que haverá plebiscitos no dia das eleições sobre temas que são caros ao público feminino. A Kamala não tem entrada nesse público, então tem a coisa conservadora? Não, ela tem uma entrada total, ela está sendo a porta-voz dessa questão, mobilizando as pessoas. Pessoas têm que entender, Lula construiu uma frente ampla. Eu me lembro as pessoas brincando sobre camarada Alckmin, achando que foi um erro por causa do Temer, seria uma facada. Até discutir com várias lideranças de vários partidos sobre essa questão. Lula entendeu uma frente ampla. Biden tentou fazer essa frente ampla contra o que é a ameaça mais critical do mundo, que é a extrema-direita consolidada, não somente aqui no Brasil, mas na América Latina, na Europa. Alianças perversas como, se ganhar Trump, ele vai fazer uma aliança com Putin. Vai ser uma frente de Putin e Trump. Você imagina isso? E China vai entrar nessa história também. Com Trump, ou seja, a extrema-direita americana vai ser uma aliança com outros setores que vários setores da esquerda aqui entendem como progressistas. Vai ser uma reorganização mundial maluca que vai acontecer. O que te parece essa reorganização mundial, João Pedro Stedlin? Tantas informações, né? É isso que você acaba de dizer. Bom, o Trump pode se aliar com... Se isso acontecer, o primeiro derrotado é o Zelensky, né? Exatamente. Que vai parar de mandar armas, tal. E J.D. Vance está contra armamento para a Ucrânia. É possível explicar por que o Trump, que de uma maneira geral, simplista, ao ver a figura de um republicano, imagina, olha, uma figura que vai invadir os outros países e tal, provocar guerras em outros espaços. É possível explicar ao nosso ouvinte por que o Trump é contra as guerras que acontecem nesse momento financiadas pelos Estados Unidos? Não. Primeiro tem que ter, Trump não é o Partido Republicano. O Partido Republicano que nós conhecemos da Guerra Fria não existe mais. Foi expulso 99% dos republicanos tradicionais, a favor de um governo pequeno, a favor do comércio livre, menos impostos, tudo isso. Ele transformou totalmente o Partido Republicano. Com um cara que não tem princípios,
oportunista que visa toda a sua vida dando trambiques e roubando as pessoas. Em Nova York, ninguém vota por ele, porque todo mundo sabe em Nova York como ele rouba das pessoas. Ele contrata uma pessoa para fazer uma reforma num apartamento e só paga a metade e fala, você pode me processar. O cara fala, não, como eu vou processar? O prédio, frente da minha prédio, tinha o nome Trump. E as pessoas fizeram uma bacinada porque desvalorizou apartamentos e eles não podiam vender o valor porque tinha seu nome Trump. Porque as pessoas odeiam ele em Nova York, onde tem experiência. Eu podia contar milhões de coisas que ele fez. O problema é que ele não tem princípios. E ele se aliou com setores conservadores no Partido Republicano e nacionalistas, essas pessoas que estavam contra a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, uma tradição dentro do Partido Republicano, não internacionalista, como eles fazem, globalista, mas ao contrário, contra essas intervenções por outros motivos. E ele está aliando com eles e fica evidente a sua aliança com Putin. Ele recusou, em qualquer momento, antes da guerra de Ucrânia, criticar Putin. Por quê? Em parte é possível, não sabemos, porque são os interesses econômicos, porque ele queria construir um mega hotel em Moscou e que tentou fazer e não conseguiu fazer naquele momento. E parece que é um acordo que eles têm, mas não sabemos exatamente. Ele tem a mesma relação com o Rio do Norte, a mesma relação com a China, mais complicado pela questão de importações e exportações. Mas ele vai mudar totalmente a conjuntura internacional. Vai fazer uma aliança com a Marine Le Pen, vai fazer uma aliança com o Bolsonaro, vai ser uma aliança com outros setores da sociedade internacional, comunidade internacional nesse sentido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que me chamou muita atenção. Você disse que os democratas, com Biden, são fiéis a Israel e que Trump é contra. Não, ao contrário. Bibi Netanyahu está seguindo a guerra, em parte, pela questão de apostar em Trump. O Trump vai apoiar Bibi totalmente. Bibi está em crise nesse momento. De novo, aqui no Brasil as pessoas não acompanham. 100 mil pessoas estão saindo nas ruas todas as semanas agora, chamando eleições imediatas. Não vão conseguir, porque realmente não tem um mecanismo que não fosse uma crise dentro da coalição. Ele teria que renunciar, que não vai fazer. Ele está apostando. Eu consigo. Um cara muito inteligente politicamente. Eu estou esperando mais 4 meses. Trump vai ser eleito, Sim. Ele é aliado, ele vai reforçar. Então, a extrema-direita israelense, que é representada por Netanyahu e a coalição que ele construiu ao longo dos anos, vai ser muito reforçado. Pobre o povo palestino nessa situação, que vai ser muito pior. Porque, especialmente nesse momento, após o atentado de 8 de outubro, houve uma unidade nacional que rompeu agora. Então, a metade dos familiares dos reféns está com as mobilizações contra o governo. Outra metade, não, porque pode prejudicar as pessoas que ainda estão reféns, então não vamos criticar o governo. Isso é uma coisa muito significativa. Um dos caras que foi recentemente solto está nas mobilizações contra o governo. Ou seja, infelizmente, nós estamos vivendo com modelos do século XIX e século XX, da Guerra Fria. Que não acabou, explica. não explica. Não tem um contrassenso nessa explicação que você dá, não da sua parte, mas da realidade. O Trump vai se unir com o Putin e vai parar de mandar armas para a Ucrânia. Mas, em relação a Israel, ele vai continuar mandando armas. Claro, porque as pessoas pensam que Rússia é a União Soviética, não é. É um país capitalista, controlado por oligarquia, não igual, mas muito parecido aos Estados Unidos. As pessoas não entendem isso. A grande saída de multipolaridade é aliança com setores como o Irã. Pelo amor de Deus, Irã matou toda a esquerda. Toda a esquerda foi aniquilada com esse regime. Como as pessoas da esquerda podem achar... Porque o inimigo do nosso inimigo é o nosso amigo, que é uma lógica louca. Hoje em dia, tem que entender o imperialismo americano. Eu vou usar essa palavra, que eu acho uma palavra que tem implicações. Existe, tem as contradições, mas também é um país que tem outras contradições democráticas, fortes, lutas populares muito maiores do que as lutas populares aqui neste país, dos negros, dos latinos, das mulheres LGBTQIA+. Tem um sentimento na cultura americana democrática, mesmo que é limitada, mesmo que é uma possibilidade democrática com todos os obstáculos, é um sistema que a ultradireita utiliza lá, como eles estão utilizando aqui no Brasil. As pessoas têm que entender, os Estados Unidos está muito mais parecido à realidade brasileira nesse momento, de uma polarização total e uma extrema-direita muito poderosa que tem controle, infelizmente, nesse momento do Congresso.
Vou pegar um rumo aqui, Stedley. A gente teve um fato nesta semana nos Estados Unidos, James, que veio em paralelo ao atentado, o ataque lá no comício do Trump, que foi a vitória importante do arquivamento do processo contra ele sobre aquela posse de documentos. Ele pegou documentos da Casa Branca, levou para a residência dele, foi processado. Depois de quase um ano de andamento desse processo, teve uma decisão favorável a ele. A juíza Aileen Cannon, indicada por Donald Trump, arquivou nesta segunda-feira, dia 15, o processo criminal envolvendo o ex-presidente estadunidense, no qual ele é acusado de posse ilegal de arquivos ultrassecretos que tratam da segurança nacional dos Estados Unidos. O que é que a gente pode falar sobre essa decisão, principalmente sobre a juíza que tomou essa decisão, James? Que foi indicada pelo Trump e estão já chamando ela de ser novo membro do STF americano. Então, é o seguinte, infelizmente, as pessoas, vamos dizer, centro-esquerda, não entenderam no fundo, a importância da questão do STF na situação. Agora as pessoas perceberam, porque está mudando tudo. Então, o STF, a maioria, 6 republicanos, indicado pelos republicanos, está dominando, e são 3 pessoas democratas que estão na minoria e as decisões são muito ruins. Por exemplo, disseram que Trump tem imunidade como presidente, ou seja, ele pode matar alguém e, teoricamente, se fosse parte do processo interno. Não, fora sabemos, os americanos não têm problemas de fazer uma série de intervenções em todo mundo, mas tem uma política que não se pode fazer isso internamente. E ele está acabando com isso, com esse STF. É muito perigoso. Então, esse caso de roubo dos documentos é na cara. Eu trabalho no Arquivo Nacional. A gente tem um projeto de ter digitalizado 70 mil documentos sobre a ditadura militar. Os arquivos americanos estão disponíveis no site Opening the Archives, abrindo os arquivos. E se eu levar um papelzinho fora, porque ele tem um controle, ele pode ser processado. Claro. O cara roubou e ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é um cara autoritário. Gente, a gente está em 32, não é Hitler, a analogia é imperfeita, mas estamos numa situação muito crítica nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Lula, não é garantido que Lula vai ter segundo mandato. E se Trump foi eleito, é bem possível que se reforça a extrema-direita aqui nesse país. E ai de nós aqui, ai de nós lá, entendeu? Ai de nós no mundo, porque é uma questão, é uma disputa humanitária que não existia desde a Segunda Guerra Mundial, ao meu ver. Quando você fala 32, acho que o Stedley também ficou curioso. É uma comparação histórica, sim, claro, nunca exata. Porque Hitler foi eleito legalmente, era pluralidade. E ele foi indicado como um primeiro-ministro que começou com isso, imediatamente usar medidas de lei de segurança nacional alemã para acabar com o Partido Comunista, com o atentado, tentativa de queimar o Reichstag, tudo isso abriu uma situação que levou à consolidação do poder dele, a Segunda Guerra Mundial, a exterminação de 6 milhões de judeus e outras pessoas. Não estou dizendo que isso vai acontecer tanto aqui quanto na Europa, nos Estados Unidos, mas é muito perigoso. Há um paralelo, né? É um paralelo de uma ameaça que a gente tem que tomar muito. E em 32, eu uso 32 porque as pessoas perceberam que tem alguma coisa errada, não está legal, essa cara, será que ele vai conseguir? Não, é meio louco, será que o cara vai... E conseguiu. Estamos nessa situação crítica. Eu acho que não tem um outro momento mais crítico desde 39. James, 2 perguntas em uma aqui. O Elon Musk anunciou que fará contribuições milionárias com a candidatura do Trump. Eu queria falasse um pouquinho brevemente pra gente sobre o que significa o peso financeiro, econômico do Elon Musk na entrada dele na candidatura do Trump e como a figura do Elon Musk é vista nos Estados Unidos? Como os estadunidenses, eles enxergam o Elon Musk? Então, isso é parte da cultura americana, da celebração das pessoas, como o J.D. Vance, que eram pobres e superaram, foram ricos. Não no caso dele, mas essa é a ideia de um empresário como Trump, deve ser um cara super competente para governar e fazer as coisas. Que Trump
entrou 9 vezes em bancarrota. Eu não sei, 9, 7 vezes. Era um desastre. Mas ele sabe vender a sua imagem. Ele é um excelente vendedor de produtos falsos. A gente fala uma brincadeira das pessoas que venderam um tipo de remédio que não servia para nada e todo mundo comprava no século XIX nos Estados Unidos. Então, Musk, nesse sentido, ele tem muito dinheiro, mas tem outros milionários ou bilionários que estão financiando a campanha do Trump. Porque aqui... vários bilionários que estão financiando. Porque, de novo, o STF americano modificou a lei dizendo que se eu crio uma entidade autônoma que não está ligada ao um partido político, eu posso doar 10 bilhões de dólares e isso pode ser usado na campanha eleitoral paralelo, apoiando a candidatura na medida que eu não converso com a campanha, que é uma ficção que não existe. E isso foi o poder das grandes empresas multinacionais, nacionais, que estão interessadas em influenciar os resultados presidenciais, mas também no Congresso. Ou seja, o dinheiro não vai para o caixa da campanha. Ele vai paralelo. Então, por exemplo, vai fazer a propaganda da campanha, mas não é da caixa da campanha. E eles fazem isso, ou seja, você faz parte da minha campanha, você está liberado, você vai para outro lugar, você é independente, você sabe exatamente o que está pensando a campanha. Teoricamente, você não pode ter um diálogo, que acontece, mas teoricamente não. E você pode gastar bilhões de dólares. A solução aqui era... Pagar propaganda na TV também? Na televisão, pagar para mobilizar as pessoas já votaram, fazer qualquer coisa. Na medida... E como o Caixa 2 aqui funcionava, em todos os partidos políticos, depois de financiamento. Tem financiamento eleitoral americano, mas não funciona porque você pode enfiar muito mais dinheiro pela essa via paralela que os democratas criticam, mas é lei, por causa do STF conservadora que aprovou uma decisão uns 15 anos atrás. Me lembrou muito a gente mesmo antigamente, né? Nenhuma experiência única. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com esse debate, viu, Stedley? Que você tá me olhando querendo debater mais. Não, eu quero aprender. Até já. Se você gosta dos conteúdos do 3x4 e do que a gente faz aqui no Brasil de Fato, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a te contar o que a mídia burguesa não te conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Não dá para ficar de fora. Quem apoia o Brasil de Fato ainda leva brinde. E você que está nos ouvindo, quer conversar com o 3x4, dar suas dicas, sugestões, sua opinião, vai lá na nossa caixinha de recado no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio. E claro, as nossas redes sociais estão mais que abertas para a sua participação. James, uma dúvida. Nós temos acompanhado a reação ao episódio dos extremos e dos atores principais envolvidos. Ao episódio que eu digo, o atentado contra o Trump. Como, de fato, o estadunidense médio tem encarado esse episódio? Como a imprensa, em geral, não as portas-vozes de cada lado, tem tratado esse episódio? É como perguntar como um brasileiro comum encara qualquer coisa. É quase impossível responder. Então, tudo bem. Sobre deixar claro, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, uma diversidade enorme. Os Estados Unidos tem 300, não sei quantos, 50 mil, mesma situação. Eu acho, em geral, como em qualquer lugar, uma certa simpatia. Coitada, foi quase um atentado, uma tradição de matar presidentes. Sim. A brincadeira essa parte, que não vou mencionar aqui, quer dizer, é uma coisa assim assustador, que a segurança... Quatro presidentes foram assassinados e outros atentados, como contra o Reagan, por exemplo, tem vários outros exemplos de atentados. Então, há uma unidade nacional em volta dele, que coisa, que é segurança. A extrema-direita vai dizer que que a FBI está infiltrada por os radicais do Partido Democrata e deixaram isso acontecer. Vai ter outras conspirações dizendo que isso foi montado pelo Trump para ter simpatia e tal. Não sei. Eu acho que eu estou cansado de ouvir a ideia de conspiração. Estou mais interessado nos fatos reais para analisar a realidade. Porque, sei lá, eu não sei. Não, as teorias conspiratórias que surgiram depois desse atentado são tão sofríveis que o Igor teve dificuldade de acreditar que elas estavam sendo. Não, mas é a mesma coisa sobre Bolsonaro, que na verdade, porque ele estava com câncer, eles fizeram isso para ele fazer uma operação clandestina. Assim, não sei. Eu acho mais importante a realidade. Fortaleceu ele,
a convenção fortaleceu ele. Ontem, pessoas que criticavam ele, dizendo cara que é incompetente, que não pode ser presidente, apoiaram ele. Não tem setor de partido republicano que democrático no sentido de acreditar no sistema democrático. Está apoiando um cara autoritário, semifascista, que vai acabar com a democracia se ele for reeleito. Não acabar, mas vai enfraquecer muito a realidade democrática no amplo sentido nos Estados Unidos se ele for eleito. E se algum estadunidense tinha dúvida sobre o que aconteceu, ele apareceu na convenção com um curativo pouco chamativo, viu, Nara? Não, é claro, faz parte da Claro. Como é as imagens do Bolsonaro no hospital. O e depois, símbolo tem que ser construído. logo depois, Bolsonaro não debateu, usando isso como Não pretexto. compareceu mais a debate algum. Então, Trump é diferente, porque ele quer mostrar que ele é muito viril, muito capaz, comparando com Biden, utilizando todas essas manipulações da mídia, quando Biden fica com os olhos fechados um segundo, então dizendo que está dormindo, falsificando vídeos e tudo isso, para reforçar entre sua base e um setor geral que recebe essa informação. A maioria dos americanos, como a maioria dos brasileiros, eu sei muito bem, pesquiso sempre informalmente aqui, quando estou aqui no Brasil, perguntando a qualquer pessoa sobre a situação política, não sabe, não está interessado, estão preocupados em sobrevivência da sua realidade. Vão receber notícias pela internet, pelas suas bolhas, talvez no Globo News ou não. A maioria das pessoas está muito, muito mal informada aqui, tanto quanto lá. Ô James, pelo desenrolar do teu raciocínio até agora, para quem está só ouvindo, eu acho que ficou a impressão, duas coisas que eu quero só confirmar, porque um dos objetivos do podcast é dar subsídio para a militância da esquerda brasileira. O primeiro que então quero só esclarecer, se eu entendi bem. Você descarta então que o Biden passe a candidatura para o outro democrata? Descarto. E não tem tempo suficiente. E Kamala não ganha. Ou seja, tem que ser... O que ele... E a Michelle... Não, a Michelle não quer ser. E eu acho que isso também é a última hora. Pensamos bem. Eu respeito, eu entendi Haddad e tudo isso, mas não deu certo. As pessoas... Andrade... Sabe, porque as pessoas não sabem. As pessoas no Nordeste que votaram. Graças ao Nordeste brasileiro, estamos aqui hoje. Mas... Era Andrade, não era nem Haddad. As pessoas não têm essa informação. Mas a realidade brasileira, só fazendo uma distinção, é um pouco... O Lula estava preso, então a substituição era por motivo era necessária, de força... né? Não, mas você pode fazer a mesma argumentação. Porém... Eu concordo que havia um desconhecimento do... Não vamos entrar nesse debate que eu tive, mas sabíamos há muito tempo o Lula seria preso. Então, teria que pensar antes um pouco sobre quem seria uma alternativa do que na última hora, com essa questão muito confusa sobre quem seria candidato. Eu me lembro conversando com uma pessoa do partido que insistia. Eu falei, não, tudo bem, eu sei oficialmente, não é Haddad, é Lula. Mas, vem aí, não vai ser. E não vai ser candidato, não vai ser permitido. A mesma coisa com Biden. Eu acho que a única solução de Biden ganhar é de realmente convencer que ele pode forjar essa unidade, outra um louco que vai ser um desastre e que tentar mobilizar a sua base e ganhar esse setor independente, que são 5%, são determinantes. Eu fico enlouquecido com isso, mas é verdade. Pessoas mal informadas. Eu não sei como uma pessoa ainda não tem opinião sobre o Biden e Trump e são vacilantes. Isso vai decidir o dia das eleições. Mas, infelizmente, isso acontece aqui no Brasil também. E lembra, 51-49 aqui. Vai ser 50 a 50. 0,5%, 0,005 vai ser determinante em 3 estados. Agora, para continuar esclarecendo nossos ouvintes, você acha que o que pode alterar o resultado é as mulheres? É um elemento, é o mais determinante, mas as mulheres e também as pessoas percebendo que na última instância queremos 4 anos da loucura de Trump. As pessoas como aqui não têm memória, né? Estereótipos nacionais, mas é verdade, estereótipo nacional americano é diferente, mas não tem a memória como as pessoas falam que o brasileiro não tem memória. Estão esquecendo o que foi o terror. Eu me lembrava, 3 vezes por dia recebemos notícias enlouquecidas. E era tanta coisa louca que a gente acabou de não acreditar mais, ou perder a noção das loucuras que Trump fez durante o seu mandato. Nem sei fala sobre Covid-19, etc. e tal. E também as analogias. Então, eu acho que pode ser uma mobilização que não está sendo detectada nas pesquisas. As pesquisas não são científicas, sempre erram de uma maneira ou outra.
e também uma possibilidade de setores dizendo, não, realmente não quero Trump. Isso vai depender muito de coisas que vão acontecer em setembro, outubro, que eu não sei o que vão ser esses fatos que vão influenciar os resultados finais. Então você não dá como favas contadas que o Trump vai ganhar as eleições. Não, mas é porque eu acreditava na Revolução É porque tu tá falando todo o tempo só do Trump que não ficam com o imaginal. Então já ganhou. Não, eu acho que isso é dinâmica nesse momento. Mas se sou uma pessoa que acreditava na Revolução Brasileira de verdade e na Revolução Americana e militei durante muitos anos... Que algum dia vai acontecer ainda. Vamos lá, vamos ver. Mas então, para acreditar, você tem que ser uma pessoa de personalidade optimista. Eu sou uma personalidade optimista. Então, nesse sentido, eu preciso... Se eu não consigo pensar nisso, eu vou ficar em depressão durante os próximos 3 meses. Eu, durante uma semana, não li as notícias, porque era tão horrível depois do debate. Agora eu estou pensando, vamos ver a realidade, como vai ser o desdobramento. E lembra, ninguém esperava os resultados na França. Claro. Ninguém esperava... A imprensa daqui torcia pela Le Pen. E foi uma derrota dela no sentido que ela ganhou. A gente não pode encerrar esse debate aqui, James, sem falar de um elemento que é muito profundo na cultura estadunidense, que é o acesso às armas, né? A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a política de acesso é muito permissiva, inclusive o fuzil, o AR-15, usado no ataque contra Trump, é encontrado com facilidade no comércio. Essa discussão sobre porte de armas pode aparecer ou isso já foi naturalizado por lá? Está totalmente naturalizado. Vai acontecer, os democratas têm projetos de lei maravilhosos e vão tentar implementar, mas não vão conseguir de novo. É porque é uma questão de um STF muito conservadora nesse momento, e uma cultura muito embutida na cultura americana de um setor. Agora, em Nova York as pessoas já acham um absurdo. Em Califórnia é um absurdo, mas em Mississippi e Texas é o direito você andar com arma em qualquer lugar, querendo armar os professores nas escolas. Imagina, o professor tem que aprender, tirar arma, se chega uma pessoa tentando... Bolsonaro queria aqui também. Não, mas por isso eu acho que as pessoas... Quando fizemos o movimento contra o Bolsonaro nos Estados Unidos, eu fui dirigente de um movimento nacional, formamos comitês em todo o país. O aniversário da morte de Marielle Franco, organizamos 55 atos em homenagem a ela. Nós fizemos 1000 atos, atividades contra o Bolsonaro. Conseguimos que o Congresso se posicionava contra um golpe. Biden também teve uma posição super correta. A gente tem que lembrar, Biden chamou Lula 38 minutos depois dos resultados, parabenizando. Reagiu muito, porque as pessoas lá entenderam a analogia entre Bolsonaro e Trump. E eu acho que os brasileiros podem entender um pouco melhor os Estados Unidos se entendemos que esses fenômenos, os processos são muito parecidos. Apesar de cada país, cada realidade diferente, não é igual. Mas o fato que os dois países são países que dependiam de escravização de pessoas, um tipo de capitalismo, tipo de produção conservadora ao longo da história, que ajuda a entender por que são processos parecidos nesse momento. Agora, eu tinha uma pergunta que você não tocou ao longo das tuas análises, que nos ensinou muito, sobre a juventude. Como é que ela vai se comportar lá? Porque eu tenho lido que na França o que alterou de uma hora para outra, porque a juventude resolveu votar, já que é um clima que a juventude não acredita mais nos políticos. Então a tendência é não ir votar. Então, e lá nos Estados Unidos parece que é voto optativo, né? É optativo, totalmente então, como optativo. é que a juventude pode se comportar lá? Eu acho que isso também vai depender dessas questões que vão ser decididas no último momento. Vai a questão de direito ao aborto, que a juventude toda está a favor, imagina. Ou outras questões que eu acho que no primeiro momento vai mobilizar. Eu dou um exemplo. Minha irmã, que é democrata, vota, ela está tão assustada que ela não, eu vou fazer a campanha eleitoral, vou porta por porta, falando com as pessoas, vou ajudar. Ela tem problemas físicos, inclusive, mas ela vai fazer, porque ela entende a ameaça. Mas tem uma prima que eu achava era muito conservadora. Ela está organizando um comitê no seu bairro, assustado, em Michigan, que é fundamental para contra Trump. Então, se os democratas conseguem, ou a mídia consegue deixar claro quem é Trump, qual é a ameaça dele, e dizer, bom, esse momento é frente ampla contra Trump, apesar de todas as críticas que nós podemos ter contra a política de Biden, exterior, em Israel, Gaza, tudo isso, vamos votar nele. E vai ser determinante setores da população que está criticando o Partido Democrata, mas acham que a ameaça de Trump é muito maior. Bom,
Embora a gente pudesse ficar falando aqui por 3, 4 horas sobre esse tema, a gente vai começar a se encaminhar para os nossos finalmentes, meu caro companheiro Stedley. E, como tradicionalmente, a gente pede que os nossos convidados tragam aqui as considerações culturais, as dicas, as recomendações. Então, eu queria saber, James, o que você trouxe para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Eu tenho 2 recomendações que não são recém-produzidas. O primeiro é um documentário que eu amo, de Flávia Castro, chama Diário de uma Busca. É sobre a tentativa dela de entender o que aconteceu com o pai, que foi morto ou se suicidou depois de ter voltado do exílio. E sobre o exílio dela é um documentário maravilhoso. É em Porto Alegre. É meio parecido com Chuvas em Santiago. Pode ser. Agora, outro filme dela chama Deslembro, que infelizmente saiu um pouco antes do Covid-19, é sobre uma menina, que é ela, voltando do exílio no Rio, tentando adaptar-se à realidade brasileira e também procurando notícias sobre o pai, que ela acha, quando ela tinha 4 anos, que ela abriu, porque falou o nome verdadeiro dele em uma reunião do aparelho, e depois a pessoa foi preso e abriu, e ela acha que foi culpado dela que o pai dela morreu. E ela, no final, é uma questão sobre memória, o que você lembra, não lembra. É um lindo, lindo, lindo esse filme dela. É maravilhoso mesmo, essa recomendação é incrível, essa criança convive com essa culpa até a vida adulta, e o elenco infanto-juvenil dessa película é absolutamente incrível. Foi lançado na pandemia e a gente estava num momento sensibilizado, o filme me sensibilizou muito. A história dela é uma história muito interessante. Ela chega ao Brasil, Stedley, quase sem falar português, adolescente, vindo da França, se não me engano, e tendo que conviver com esse novo país, que nem democracia era ainda, no começo dos anos 80. Inclusive, agradeço pela recomendação aqui, James, que eu endosso. É lindo o filme, vale muito a pena. E ela é uma artista incrível também. E você, companheiro? Trouxe alguma coisa da Coreia pra gente? Vou deixar pra ti. Eu vou de livros ainda, porque o tema está correlato, que é a editora Expressão Popular, vai lançar agora em português um livro Hiperimperialismo, que analisa as circunstâncias. Claro, é um livro de economia política, né? Não é ali literatura, não é para você ler no domingo, né? É um livro para estudar. Que o Vijay Prachad, que coordenou um grupo de 40 intelectuais do mundo inteiro, eu li em espanhol, e achei que é o livro que mais atualiza em termos estatísticos e de análise na economia política de como é que o imperialismo atua hoje no mundo inteiro. Então a Expressão Popular vai lançar, essa semana deve estar nas bancas, ou você pode comprar pela internet, recomendo. Hiperimperialismo, viu, Igor? E os jornalistas do Brasil, de fato, deveriam ler como obrigação todas as noites. Poderiam ganhar um exemplar, inclusive, né, João Pedro? Também. Mas o João Pedro não disse, tirei. Pode comprar também na livraria da Expressão Popular, não é mesmo, João Pedro? Claro. Que fica na Alameda Norte, número 806. James? Eu queria fazer uma autopromoção, que eu acho muito deselegante. Mas Por favor, não é deselegante, mas não. Eu acabei de lançar um livro que chama Escritos de um Viado Vermelho, Política, Sexualidade e Solidariedade, que são 23 ensaios que eu tenho escrito ao longo dos anos, alguns já publicados, outros novos. Um artigo muito importante é sobre 55 anos de solidariedade com o Brasil nos Estados Unidos, começando com o Márcio Moreira Alves, chegando em 69, até nossa campanha contra o golpe e o trabalho que fizemos no Washington Brazil Office, se defendendo a democracia no Brasil. Então é um livro que você pode ler um pouquinho de um capítulo sobre uma questão, outra questão. Qual é a editora? É a editora da Unesp. Aliás, que capa sensacional. É você, né, James? Sim. Uma foto do James em Nova York, você né? que viu propaganda que bela capa, parabéns. Leia Livros. Muito bom. Acho que é isso por hoje, né, Igor Carvalho? Acho que foi uma boa discussão. Então, queria agradecer, James, sua presença aqui. Obrigada pelos esclarecimentos, pela aula e por trazer essa nova visão também pra gente. A gente ampliou bastante o nosso cérebro aqui hoje, viu? Ouso dizer, né, Stedley? Obrigada, James. Um grande prazer. Stedley, obrigada pela presença. Imagina. Mais uma vez. Sou pago para isso. Igor Carvalho, a gente se vê na semana que vem. Até a próxima, um abraço, James, obrigado. João Pedro Câmbio.
Valeu pela companhia, você que ficou conosco até agora, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Nossa cinegrafista, Yolanda Depisol. Identidade visual, Rafael Canoba e Nazura Santos. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. A gente se escuta na semana que vem. Até lá!